vamos lá, galerinha, muito bom dia, saudações darwinianas para você que está aqui comigo hoje para a gente falar sobre sistema endócrino. O sistema endócrino é aquele sistema que vai falar sobre os hormônios, talvez o sistema mais complexo aí para a gente estudar. Muitos nomes, muitas informações, mas talvez para você que gosta da fisiologia, é o sistema mais legal para se estudar, onde a gente consegue entender como tudo funciona e o porquê das ações, de tudo aquilo que o nosso corpo acaba fazendo. Tá tudo administrado, é claro, pelo sistema nervoso, tá bem? Então vamos lá para o sistema endócrino. Então, nós estamos falando de hormônios. É esse o objetivo dessa nossa aula de hoje, falar dos hormônios. E o que são hormônios? Então, nós temos que lembrar lá da aula de tecido epitelial, quando nós falamos de glândulas. E aí, quando falamos de glândulas em tecido epitelial, nós falamos de glândulas que eram glândulas que podiam ser exócrinas, glândulas endócrinas e glândulas anfícrinas. Então, hoje nós falamos das glândulas endócrinas, que são aquelas glândulas responsáveis por produzir os hormônios. São glândulas que estão dentro do nosso organismo e que são responsáveis por produzir essas substâncias que, em pequena quantidade, vão influenciar de maneira específica, tendo como alvo um determinado órgão ou algum tipo de célula, fazendo com que ela trabalhe, com que ela tenha algum tipo de desempenho específico por conta da ação dessa substância que é o hormônio, produzida por essa glândula. O funcionamento dessas glândulas e o funcionamento hormonal, ela funciona por um processo que nós chamamos de feedback. Então isso a gente chama de regulação por feedback ou retroalimentação. Tá? Existe a regulação por feedback e o chamado feedback negativo, que pode ser por inibição ou por estímulo da glândula para a liberação de maior quantidade ou menor quantidade de hormônio. A gente pode ver aqui neste outro slide um exemplo que tem aí na apostila do Colégio Objetivo, onde nós temos o exemplo da hipófise agindo sobre a tireoide, estimulando a liberação de tiroxina, que é o hormônio produzido pela tireoide. Então o que nós observamos é que a tireoide, olhando aqui, ela é responsável por liberar esse hormônio tiroxina. Então o hormônio T4, que é um hormônio que age de maneira bastante generalizada no nosso corpo, ajustando o nosso metabolismo, tá? De maneira bastante sucinta para você entender aqui, a nível médio, certo? Então olha como que funciona. Quem regula a nossa tireoide, que é uma glândula que nós vamos falar daqui a pouco aqui nos slides, é uma glândula que fica aqui no pescoço. Quem regula a tireoide é, na verdade, a hipófise, que está lá no sistema nervoso central, dentro do encéfalo. Então a hipófise, ela libera um hormônio regulador da tireoide que é chamado TSH, que é a tirotrofina. Então, dependendo de como a tireoide funciona, a hipófise libera mais ou menos tirotrofina. Aqui nós temos essa seta maior e temos essa seta menor, indicando maior quantidade e menor quantidade. Então a gente tem que entender o seguinte: quando a nossa tireoide, por algum motivo, começa a diminuir a quantidade de tiroxina liberada, quando a quantidade de tiroxina está baixa, por feedback negativo, olha o que acontece. A hipófise, ela percebe que a quantidade de tiroxina está baixa no nosso organismo. O que a hipófise faz? Ela produz mais TSH. Aqui, ó, a seta roxa. Tá? E aí, produzindo mais TSH, vai estimular mais a tireoide. Estimulando mais a tireoide, a tendência é liberar mais hormônio para corrigir essa baixa quantidade. Então vai produzir mais tiroxina. Só que se produzir muita tiroxina, o nível de tiroxina fica alto, o que acontece? Essa quantidade alta de tiroxina vai inibir a hipófise. Então a hipófise percebe essa grande quantidade e ela é inibida. Uma vez que ocorre a inibição da hipófise, começa a produzir menos TSH. E quando produz menos TSH, estimula menos a tireoide e começa a diminuir o processo de liberação de tiroxina. Quando fica muito baixo, ele vai lá e estimula para produzir mais. Quando produz muito, ele inibe. Portanto, é um processo contínuo, onde é uma regulação contínua da quantidade de hormônio que está sendo liberada. É como se fosse uma balança. Ela não pende nem para um lado nem para o outro. Ela tem que manter o tempo todo em equilíbrio. E para manter-se em equilíbrio, essa regulação precisa acontecer de maneira muito fina, de maneira muito exata.
Distúrbios nessa regulação causam problemas, como o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Mas é assim que funciona o regulamento de hormônio dentro do nosso organismo. Nós continuarmos aqui, nós vamos já falar das glândulas. Então, a principal glândula, que é aquela que controla todas as outras glândulas, nós podemos chamar essa de glândula mestre, é chamada glândula pituitária, mais conhecida como hipófise. Tá? A hipófise, ela fica bem no meio da nossa cabeça, numa estrutura óssea chamada célula túrcica. E ela é dividida em neuro e adenohipófise. Se nós aumentarmos aqui, a gente observa que a glândula pituitária ela fica bem aqui nesse ponto, olha, atrás da onde seria o olho. Nós temos o olho que ficaria aqui, nessa região, fica bem no meio da cabeça, bem aqui atrás. Inclusive, você não pode cair em fake news, tem uma fake news aí rolando de que se você fizer aferição nos termômetros com infravermelho, né, que o cara coloca na sua testa aqui, o infravermelho, prejudicaria a glândula pituitária. Balela. Impossível disso acontecer, tá? O infravermelho ele não penetra, ele não vai atravessar os tecidos e chegar até a glândula pituitária, tá certo? Ele não vai atravessar sequer os tecidos aqui da fronte aqui, tá bem? Ele vai só mesmo aferir a temperatura. Então, isso é fake news, não acredite nisso. Continuando aqui só para a gente falar da pituitária, que é uma glândula importante, ela é dividida, portanto, em duas partes. Dentro dessa cavidade óssea, chamada de célula túrcica, ela tem a parte posterior, que é a parte de trás, e a parte anterior. Então ela é dividida em duas. Então a chamada adenohipófise e a chamada neurohipófise. Certo? Anatomicamente, para a gente entender aqui, ó, nós temos esse corte da estrutura óssea de um crânio. Então a gente vê aqui a fronte, o que seria o nariz, aqui a região de seio da face, e aqui, olha, a célula túrcica. Ela é uma cavidade, é como se fosse um cofre. E a estrutura nervosa se forma aqui dentro. E é isso aqui que regula toda a liberação hormonal para o nosso corpo. Então parece que é ali um cofrezinho, um lugar extremamente protegido, que fica resguardando a produção hormonal do nosso corpo. E aquilo ali vai controlar toda a produção de hormônio. Então, falando propriamente da glândula, vamos falar primeiro da neurohipófise. Então, a neurohipófise, ela é responsável pela produção de dois hormônios. Quais são esses hormônios? A vasopressina, que a gente já falou em sistema excretor, que é o chamado ADH, que é o hormônio antidiurético, e a ocitocina. Qual é a função? E é isso que você precisa entender quando a gente fala de sistema endócrino. Saber qual é o hormônio e a função dele. E associar isso em alguns hormônios, saber que a baixa produção, a baixa liberação de um hormônio ou a grande liberação desse hormônio vão provocar alterações, distúrbios no nosso corpo. E quais são esses distúrbios? Se a gente observar aqui, na neurohipófise apenas dois hormônios são liberados, e aí nós temos a vasopressina, que é o ADH. A vasopressina, que é o ADH, ela é responsável por alterar e controlar a permeabilidade dos túbulos renais. A gente já viu isso. Quando você ingere quantidade significativa de álcool, o ADH ele é inibido de ser liberado lá pela adenohipófise e aí você urina mais, porque ele não consegue ficar resgatando água nos túbulos renais. E a ocitocina é um hormônio liberado lá pela neurohipófise, que ele é responsável pela contração da parede do útero e pela ejeção de leite. Então a ocitocina, todo mês, meninas, quando vocês vão menstruar, você sente aquela cólicazinha, aquela cólica que precede a menstruação, ou durante o período menstrual você ainda continua sentindo as cólicas, nada mais é do que a liberação de ocitocina, que está movimentando a musculatura do seu útero, para que você desprenda aquela camada de sangue, que é o endométrio, e libere e faça a limpeza do útero para preparar o ambiente ali para o próximo ciclo, tá certo? E ele também estimula a ejeção de leite. Quando a criança ela coloca a boca no seio da mãe, lá no bico do seio, ela vai estimular o bico do seio, isso estimula a liberação de ocitocina, que estimula a musculatura que está ali nas glândulas mamárias e o leite vai saindo para a boca da criança, tá certo? Isso também é liberado, a ocitocina, no momento que precede o parto. Então as contrações pré-parto, elas são por conta da ocitocina, que quer expulsar o bebê de dentro do útero. Tá certo? Então, essa é a neurohipófise. Apenas ADH
e ocitocina. A adenohipófise, que é a parte anterior, é a parte mais importante porque ela tem uma quantidade imensa de hormônios. E aí o que a gente vai ver? A produção de hormônios aqui é muito grande. Então a gente começa, por exemplo, com o hormônio somatotrófico, que é o GH. Muito conhecido aí por pessoas que vão na academia, que já devem ter ouvido falar de tomar GH, de injetar o GH. Tá? Isso é perigoso, porque na verdade esse tipo de hormônio injetável, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular o crescimento de massa muscular. Então, o hormônio somatotrófico, ele é o hormônio chamado hormônio do crescimento. É o hormônio que a gente produz bastante durante a fase de infância e adolescência, enquanto a gente está crescendo. Existem pessoas que têm deficiências nessa quantidade de hormônio. Então, o excesso do hormônio do crescimento provoca o chamado gigantismo e a acromegalia, e a falta provoca o nanismo. Quer dizer, ao excesso ou a baixa produção provoca alterações no desenvolvimento do corpo, fazendo com que a pessoa fique pequena ou fique muito grande, com desenvolvimento exagerado até de estruturas corpóreas. Então a gente vai ver aqui, nessa imagem seguinte, o que nós temos aqui são essas situações de gigantismo e acromegalia. Veja a acromegalia com relação ao tamanho da cabeça, olha. E aí a gente observa que proporcionalmente o desenvolvimento da cabeça com relação ao tamanho do tronco e o tamanho das mãos, ele é muito afetado por conta desse aumento na quantidade de hormônio do crescimento. Tá? E isso pode acontecer muitas vezes por conta de um tumor na hipófise. Então, tumores na hipófise, né, algum tipo pode ser até câncer mesmo, maligno, eles provocam alterações na liberação do hormônio, vai estimular uma liberação excessiva de hormônio. Aqueles que têm a liberação diminuída vão ter o chamado nanismo. Então vai ter o tamanho reduzido, não tem o desenvolvimento. Inclusive existem crianças que numa determinada idade apresenta-se um tamanho reduzido, né? Não teve estatura adequada ainda para aquela idade, procura o médico, verifica-se que é falta de hormônio do crescimento. Aí faz-se um tratamento para poder injetar esse hormônio, a criança tomar esse hormônio para poder se desenvolver. Tá bem? Continuando, os outros hormônios que vão aparecer aí relacionados à hipófise, à adenohipófise, é o hormônio tireotrófico, que é o TSH, que é a tireotrofina, que a gente já falou e a gente vai ver daqui a pouco, que é o hormônio da tireoide. Existe o chamado hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, que ele atua no córtex da glândula suprarrenal. As suprarrenais, ou chamada adrenais, são glândulas que estão associadas ali ao nosso rim, acima do nosso rim, associadas à liberação de adrenalina e corticoides. E nós temos as chamadas gonadotrofinas, que são os hormônios relacionados ao controle das glândulas sexuais. E aí nós temos o FSH, o LH e o LTH. Tá? Quais são essas glândulas sexuais, professor? No homem, o testículo, na mulher, o ovário. Tá bem? Dando continuidade, vamos pegar agora cada um desses três aqui, olha, só mostrando para você. As gonadotrofinas, para a gente falar, depois a gente fala dos tireotróficos e do adrenocorticotrófico, separadamente cada um. Falando das gonadotrofinas, nós temos o FSH, que é o folículo estimulante. O que é o folículo estimulante? Ele é o responsável pela formação do folículo na mulher, que é o que matura o óvulo, e no homem a espermatogênese, que é a maturação do espermatozoide, a formação do espermatozoide. O LH, que é o hormônio luteinizante, na mulher ele é responsável pela formação do corpo lúteo e no homem ele estimula as células de Leydig, que são responsáveis pela produção de testosterona lá no testículo. O LTH, que é a luteotrofina e a prolactina, nas mulheres ela vai atuar com o desenvolvimento das mamas e produção do leite, e nos homens ele tem uma função que não é uma função primordial, ele atua de maneira secundária, então nós não temos uma função ativa. Nos homens nós temos a prolactina também sendo produzida, tá? E o aumento da quantidade de prolactina pode estar associado a problemas no nosso metabolismo, certo? Então, dependendo do tipo de exame que você faz, se o médico solicita prolactina e dá alteração, ele vai detectar qual é o tipo de problema que você está tendo. Bom, quando a gente está falando de gônadas, a gente pode falar de ciclo menstrual, e aí a gente precisa entender a anatomia do trato reprodutor feminino e masculino.
Então, no trato reprodutor feminino, nós temos o canal da vagina, a parte externa, que comumente o pessoal fala assim, a vagina não, essa parte externa, onde ficam os lábios, que tu vai falar a vagina propriamente, né? Os lábios, eles seriam, é o que a gente chama de vulva, tá? Tem os grandes lábios e os pequenos lábios. E tem a abertura da vagina, que é, na verdade, a parte que vai para o útero. Então, a vagina é o canal que liga até o útero. Então, durante a relação sexual, o pênis é introduzido na vagina, tá? Que é o canal. Por isso que a gente fala em biologia invaginação de base em algumas células, que são aqueles canais que se formam na célula, que lembra muito um tubo, um canal, que é uma vagina. Tá? Aí nós temos o útero propriamente, que a gente tem as denominações, e aqui nós temos o ovário. Tá? Então, a estrutura anatômica feminina aqui de reprodução. A gônada em si, ela está aqui. O ovário ele está aqui. Então, dos dois lados, a gônada. Isso na mulher. No homem, a gente tem os testículos. A gente tem a produção de testosterona. Então, o homem, né, a estrutura reprodutora é o pênis e o testículo dentro do saco escrotal. Então, são dois testículos. Ele fica externalizado. E aí a gente tem a reprodução de espermatozoide, por ação dos hormônios FSH e do LH. Dando continuidade, a gente fala dos ovários. Para entender o ciclo menstrual, o ovário ele é responsável pela produção do estrógeno, que é um hormônio sexual feminino, né? O principal hormônio feminino. E aí, esse hormônio, o estrógeno, ele vai auxiliar no desenvolvimento de órgãos e caracteres sexuais e atuar no ciclo menstrual. Como que ele atua? Na formação do endométrio, que é a camada de sangue que deve receber o bebê. Se você não ficar grávida, você elimina isso e aí você tem a menstruação. Tá? Além do estrógeno, a mulher também produz a progesterona, que é um outro hormônio, que vai preparar o seu organismo para engravidar. Ele também atua no endométrio, ele diminui a contração uterina, porque durante a gravidez a mulher não pode ter contração uterina, senão você tem um aborto. Tá? Por isso que só libera ocitocina para contração uterina lá no momento da gestação, quando a mulher está terminando o período gestacional, desenvolvimento da glândula mamária e a inibição do FSH, que não libera um novo folículo durante a gestação. Ou seja, durante o período que a mulher está grávida, ela fica liberando progesterona, ela não libera FSH, ou seja, não tem óvulo sendo liberado. Por isso que a mulher grávida ela não pode engravidar de novo durante os 9 meses, tá? Porque ela não está liberando óvulos. Muito bem? Continuando aqui. E quando ela é engravida, existe um hormônio chamado gonadotrofina coriônica. Ele é uma glicoproteína produzido pela placenta. E essa gonadotrofina coriônica, ela pode ser detectada na urina. Por isso que dá para fazer teste de gravidez pela urina. Porque o teste de gravidez ele detecta a gonadotrofina coriônica, que pode ser excretado pela urina. Então, quando você faz um teste de gravidez de urina, lá naquela canetinha, nada mais você está detectando a gonadotrofina coriônica presente. Se ela está presente na urina, significa que você está grávida, porque só libera a gonadotrofina coriônica se você tiver formado a placenta dentro do útero. E só tem placenta se estiver grávida. Se não estiver grávida, não tem placenta. Aí você fala assim, mas eu fiz o teste da caneta lá, comprei na farmácia e deu positivo. Isso aí é um problema que a gente chama de falso positivo. E aí é um problema de reação, do reagente. Tá? Então, a mulher ela produz a gonadotrofina coriônica, que é a gonadotrofina coriônica humana, que o exame é chamado de beta-HCG. Gonadotrofina coriônica humana. Tá bem? Dando continuidade. Para a gente poder falar do ciclo menstrual, a gente só precisa entender algumas coisinhas que estão elencadas aí. Olha. A mulher ela tem uma estrutura chamada folículo de Graafi, que amadurece devido à liberação do hormônio FSH. Dentro desse folículo se forma o óvulo, que a mulher já tem ele preparado desde o momento que nasceu, ele só tem que maturar. Este óvulo é liberado na tuba uterina, e aí é lá na tuba uterina que o espermatozoide vai encontrá-lo. Tá? E as células restantes da liberação do óvulo formam o chamado corpo amarelo, que libera estrógeno e progesterona, que vão continuar em grande quantidade se a mulher engravidar. Se não engravidar, ela cai de quantidade. Tá bem? Bom,
O ciclo menstrual é dividido em duas etapas. A primeira etapa, que corresponde aos primeiros 14 dias, e a segunda etapa, que corresponde aos 14 dias seguintes. Quando a gente fala em 14 dias iniciais e 14 dias seguintes, a gente está falando em 14 mais 14, um ciclo de 28 dias. O que normalmente acontece. Um ciclo menstrual de 28 dias. É o ciclo normal. Algumas mulheres podem ter ciclos maiores, outras ciclos menores. A época que eu estava ainda na universidade, na Unicamp, eu tinha uma colega de sala que ela relatou pra gente que ela tinha um ciclo de 45 dias. Né? Ainda as meninas brincaram, graças a Deus, né? Porque é super chato essa questão da menstruação. Então ela tinha um ciclo de quase 2 meses. Então, é normal? Não é normal, mas não é um problema. É menos comum de acontecer. Então o ciclo ele é maior. E nesse caso a gente daí divide o ciclo no meio para saber o dia da ovulação. Porque num ciclo de 28 dias, o que a gente sabe? Que a liberação do óvulo, ou seja, o dia fértil da mulher, é o 14º dia. Tá? E a fase, que é a segunda fase, que são os 14 dias depois, é a chamada fase secretora. Se a mulher não ficou grávida, o que acontece? O endométrio que está ali duplicando, ele não, né, se não recebeu nenhum embrião, ele vai fazer o quê? Ele vai se descolar e vai liberar aquela camada de sangue e a mulher daí menstrua. A gente tem aqui, olha, vou pular esse slide para a gente já chegar e mostrar essa ilustração. Isso aqui que eu quero mostrar para você. Olha. Então nós temos aqui os 28 dias do ciclo menstrual e o 14º dia é exatamente esse meio que está em branco aqui, olha, que é o dia da ovulação, que a mulher libera o óvulo. Para nós o importante é observar essas linhas. Olha o que acontece. Veja a quantidade de estrógeno. O estrógeno é a linha azul. O estrógeno ele vai, ele sobe, estimula a liberação do óvulo, depois ele tem uma queda e ele mantém-se aqui elevado. Se a mulher engravidar, essa linha de estrógeno ela sobe. Se ela não engravidar, essa linha cai. A progesterona, que é o outro hormônio importante, ela é essa linha preta. Então ela vem baixinha, chega no 14º dia, quando libera o óvulo, ela começa a subir, porque ela é um hormônio que indica a gravidez e vai manter a gravidez. Então ela sobe, sobe, sobe. Se a mulher não engravidou, ela cai. E veja que os outros hormônios também têm um pico exatamente no 14º dia. Ou seja, o 14º dia do ciclo menstrual, que é o dia da ovulação, é um dia de variação hormonal intensa. E o final do ciclo menstrual é um período de queda na quantidade de hormônio. Esse é o chamado período pré-menstrual, que é a chamada TPM. É nesse momento que as mulheres têm grande variação do humor, das características, né, de comportamento. Algumas ficam entristecidas, outras ficam bravas, tem aquelas que choram, que querem comer muito chocolate, enfim. Cada uma vai agir de uma maneira, mas isso se deve à variação brusca de quantidade de hormônio que cai aqui, olha. Vinha de uma quantidade muito alta e ela cai. Isso é a TPM, tá certo? E veja que aqui a quantidade de sangue nos primeiros dias cai, porque você está menstruando. Depois essa quantidade de sangue dentro do útero ela vai aumentando, 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 aumentando. Se engravidou, essa quantidade de sangue ela segue alta, que é para manter o embrião ali dentro. Se não engravidou, o que acontece? Ela cai. Então daí tem o sangramento nos primeiros dias do ciclo menstrual. Tá certo? E o ciclo menstrual sempre começa no primeiro dia que teve o sangramento. No primeiro dia da hemorragia. Tá? Aqui nós vemos, olha, essa outra linha, só para mostrar a temperatura corporal. Né? No dia da ovulação, existe uma leve alteração na temperatura. Tá? É como se você estivesse num estado ligeiramente febril. Então, se as meninas aí no dia da sua ovulação medir a temperatura, você vai ver que sua temperatura ela fica um pouco acima do que normalmente ela é. Tá? Isso é super normal. Tá certo? Se nesse dia aqui houver relações sexuais sem uso de preservativo, a chance de engravidar é imensa. Se a gente pegar aqui, olha, 2 dias antes, 3 dias antes, tiver relação sem preservativo, o espermatozoide pode ficar vivo aproximadamente 3 dias, então ele pode chegar vivo aqui. O óvulo pode ficar vivo 2, 3 dias. Então, ter relações sexuais 2, 3 dias depois da ovulação, também sem preservativo, é um problema. Então, a gente sempre fala que uma faixa de 3 dias antes ou 3 dias depois seria o período de ovulação, né? O dia mais preciso é esse dia do meio. Mas seria a faixa em que não se deveria ter a pessoa que não quer engravidar relações sexuais sem preservativo. Lembrando que o preservativo é o método anticoncepcional e contra qualquer tipo de doença mais eficaz que a gente tem.
Portanto, é super importante lembrar disso. Esse tipo de cálculo que a gente faz, ele é muito associado e indicado para quem quer engravidar. Porque quem não quer engravidar, isso daqui pode ser furada. Tá? Para quem não quer engravidar, preservativo, pílulas anticoncepcionais, todos os métodos que se conhece. Mas para quem quer engravidar, esses cálculos eles são eficazes, porque ajuda a mulher a saber qual o melhor dia para ela ter relação, para ter a fecundação e conseguir engravidar. Tudo bem? Vamos lá? Continuando. Pessoal, 8h50, tá? Nós vamos parar nesse slide. Quando a gente voltar na segunda aula, eu vou continuar dele, tá bom? Que é o slide da tireoide. Faltam só 8 slidezinhos. A gente termina em 10, 15 minutinhos da outra aula, tá bom? Vou interromper a gravação aqui. Vamos lá, continuando. As glândulas, então vamos falar da tireoide. Então, a tireoide talvez seja a mais importante das glândulas, né? Excetuando-se, é claro, a hipófise que controla todas. Mas a tireoide ela tem uma função importantíssima relacionada ao metabolismo, a controle do nosso metabolismo. Então a tireoide ela é uma glândula que fica no nosso pescoço, que ela é estimulada, como nós já tínhamos visto lá anteriormente, quando eu citei o exemplo do feedback, estimulada pelo hormônio tireotrófico, que é o TSH. E aí, estimulada pelo TSH, a tireoide ela é responsável por produzir pelo menos 2 hormônios aqui que nós estamos vendo, que é a tiroxina e a triiodotironina, que é o T4, a tiroxina, e a triiodotironina é o T3. Tá? O T4, que é o mais famoso desses hormônios, que é a tiroxina, é aquele que normalmente dá problema com relação à deficiência dele. Muitas pessoas têm que tomar um remedinho lá que é o hormônio, que é o Puran, que é a levotiroxina. Comumente as pessoas que têm problema com hipotireoidismo têm isso. Então a tireoide ela é responsável por ajudar no metabolismo, tá? Metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, como falado aí no slide. Então, a tireoide ela é uma glândula em forma de borboleta, como a gente vê nessa imagem, que fica nessa região baixa do pescoço aqui, tá? A gente não consegue sentir ela muito bem, nós não conseguimos, o médico facilmente consegue apalpar e senti-la, né? Nós não temos esse hábito, mas ela está na parte baixa do pescoço, tem esse formatinho de borboleta, tá certo? E ela vai produzir esses hormônios, e a deficiência do hormônio, pensando no T4, que é aquele que normalmente o médico pede como avaliação para nós vamos ter as duas situações, que é o aumento ou a baixa produção desse hormônio. Então, pensando no na baixa produção hormonal, o hipotireoidismo, ou seja, pouca quantidade de tiroxina sendo produzida. Então, o hipotireoidismo, que é quando a sua tireoide está produzindo menos T4 do que deveria, o seu metabolismo ele fica lento. Portanto, a tendência é de que, né, a gente tenha letargia, a gente sinta muito cansaço, sonolência, aumento de peso, então costuma-se ficar engordar por conta disso, e a gente pode ter um problema que é o aumento da tireoide. A gente fica com uma papada, com uma parte baixa do pescoço bastante inchada por conta disso daí. Tá? Em crianças é um pouco mais perigoso essas alterações hormonais, porque elas podem resultar em má formação. A gente vê aí na tela chamado cretinismo. Essa tem problemas na formação óssea, na formação da estrutura corpórea. Tá? Outro problema é o excesso do hormônio. Então, o excesso do T4, ele faz com que a pessoa tenha um metabolismo acelerado. Aí você vai falar, ótimo professor, isso é excelente, porque se eu tenho um metabolismo acelerado, eu vou perder peso com facilidade, eu vou queimar energia, né? Vou queimar as calorias mais facilmente. É verdade. O T4 ele acelera o seu metabolismo, só que isso provoca uma série de outros problemas. O aumento do metabolismo ele pode ser benéfico no sentido de você achar que é fácil perder peso, porque facilita de certa forma. Só que começa a ter perda de cabelo, né? Irritabilidade, aumento de batimento cardíaco. Existe uma série de fatores que aumentam. Então, a chance de ter um ataque cardíaco, queda de cabelo, quer dizer, a paciência sua fica totalmente alterada.
fica irritado. Eu já tive os dois problemas. Eu tive o hipertireoidismo primeiro, foi o excesso de hormônio sendo produzido. Depois eu tive o hipotireoidismo, por conta do tratamento. E quando eu tive o hipertireoidismo, eu fiquei super irritado. Absurdamente irritado. Não era pouco irritado, era irritado de dar assim, coice na sombra mesmo. Irritado com tudo, de ser até grosseiro. E é uma coisa que parece que a gente não consegue controlar. Dá uma irritabilidade absurda. Né? Parece que a gente perde o filtro. E eu perdia muito cabelo e a gente perde peso com facilidade. Mas isso é um problema. Porque significa que seu corpo está desajustado. Então precisa regular. E no tratamento aí você pode inverter isso para o hipotireoidismo e aí você ajusta com os hormônios. No meu caso hoje eu fico só fazendo os exames para acompanhamento. Então há 3, 4 anos que eu já não tenho problema com o hipotireoidismo. Faço os exames para acompanhar, para ver se não há alteração hormonal e ter que reorganizar esses valores hormonais aí. Tá bem? Então nós temos aqui essas duas situações, do hipo e do hipertireoidismo, que é a glândula tireoide. Outra glândula, que vamos voltar aqui no slide dessa imagem da tireoide, existe uma outra glândula chamada paratireoide, que ela fica na porção posterior, atrás da tireoide. A paratireoide, ela é responsável pelo metabolismo do cálcio e do fósforo. Então, metabolismo de cálcio e fósforo. O hormônio que ela libera é o chamado paratormônio, e aí esse cálcio e fósforo eles são importantes no nosso organismo, porque nós temos cálcio no sangue, no músculo, nós temos cálcio na formação óssea. O fósforo, nós temos o fósforo também associado à formação de DNA, fósforo associado à produção energética. Então, nós precisamos desses componentes no nosso organismo, cálcio e fósforo. Quem metaboliza isso, quem processa isso, é a paratireoide. O defeito, e aí a gente precisa entender isso, as deficiências relacionadas à paratireoide são a baixa produção do paratormônio ou o excesso. Então, quando você tem o hipoparatireoidismo, que é a baixa produção do paratormônio, o que acontece? Você tem menos cálcio no sangue e nos músculos. E isso pode provocar o que a gente chama de tetania. Quer dizer, você tem um cálcio que fica acumulado no osso e esse cálcio ele não está circulando no sangue nem na musculatura. Então você vai ter um problema com relação à movimentação muscular, por isso a tetania, e problema principalmente na coagulação sanguínea, porque cálcio é importante na coagulação sanguínea. O oposto, o excesso do paratormônio, também causa problema. E aí o excesso do paratormônio faz com que você retire mais cálcio do osso do que o necessário. Portanto, ao invés de guardar o cálcio, que é o que acontece no hipoparatireoidismo, você gasta mais cálcio do que é necessário, do que o cálcio que está guardado lá no osso, e isso fragiliza o osso. E aí você pode ter os problemas relacionados à ossatura. Por exemplo, osteoporose, que é a porosidade excessiva do osso por conta da retirada dos minerais que ali estão. O principal deles é o cálcio. Nós estamos falando, essa fragilidade ela aumenta. Isso acontece normalmente com pessoas mais idosas. E aí a gente vê no slide também, falando com relação aos cálculos renais. Né? A possibilidade de ter cálculos renais, porque daí o excesso de cálcio no sangue, ao ser filtrado lá no rim, ele vai permitir a formação de cálculos no rim, tá? Que são as chamadas pedras. Outra glândula de forma importantíssima que nós não podemos esquecer é o pâncreas, que ele é uma glândula anfícrina. Professor, o que é uma glândula anfícrina? Glândula anfícrina é aquela que tem as duas funções. Ela tem a função endócrina e exócrina. A função exócrina nós já estudamos, quando nós falamos que lá no trato digestório, quando chega no duodeno, o fígado e o pâncreas liberam suas substâncias lá no duodeno para a digestão. O fígado libera a partir da vesícula biliar a bile, e o pâncreas vai liberar o suco pancreático. Essa liberação do suco pancreático no trato digestório faz com que o pâncreas seja uma glândula exócrina, que está liberando seu suco pancreático para o lado externo do corpo, ou seja, dentro da cavidade digestória, isso vai para o lado externo, tá? Embora junto com as fezes depois. Mas não é só isso que o pâncreas faz. O pâncreas também tem a função glandular endócrina, que é a de produção de hormônios, por isso anfícrina, de ter as duas funções.
E essa função glandular endócrina, ela está associada às células que são chamadas de ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas de Langerhans, elas são produtoras de insulina e glucagon. Insulina é aquele hormônio relacionado principalmente a quem tem diabetes, porque não tem a produção de insulina. E o glucagon é o hormônio que retira o açúcar que está no sangue. Se a gente pegar aqui, a gente tem o fígado, como a gente já tinha visto na aula de trato digestório. Esse órgão fica localizado nessa região da cavidade abdominal. E eles são responsáveis, portanto, de produzir insulina e o glucagon. E a insulina, ela é produzida nas células beta dessas ilhotas e responsável pelo metabolismo de açúcar, ou seja, o controle da glicemia. Quem tem o problema com o hipoinsulinismo, baixa quantidade de insulina, vai fazer com que aumente a quantidade de açúcar circulando no corpo, porque a insulina não vai ser suficiente ou a insulina ela não está atuando no transporte, no carregamento desses açúcares para dentro da célula. E aí o açúcar fica circulando no sangue. E o que acontece? Aí você tem a chamada diabetes mellitus, porque você tem um hipoinsulinismo, pouca insulina, ou nada de insulina. Aí você é uma pessoa diabética. O oposto também acontece, quando você tem muita insulina que carrega muito açúcar, tirando muito açúcar do sangue e jogando ele para dentro das células. Quando você esgota rapidamente a quantidade de açúcares que tem no sangue por conta da grande quantidade de insulina, você tem o chamado hiperinsulinismo, que provoca a hipoglicemia, que são aquelas pessoas que têm que comer constantemente a cada 2, 3 horas, porque senão baixa muito drasticamente a quantidade de açúcar no corpo e a pessoa desmaia. Isso também é perigoso. Tá? Então, tanto o hipo quanto o hiperinsulinismo relacionados aí à diabetes e à hipoglicemia. Normalmente, pessoas que são hiperinsulínicas, ou seja, que são hipoglicêmicas, elas tendem a inverter esse processo e transformar-se em diabéticas depois de certo tempo. Tá? É um processo natural. O outro hormônio produzido é o hormônio glucagon, que é o oposto da insulina. Enquanto a insulina ela pega, retira o açúcar do sangue para colocar nas células, para metabolizar, o glucagon ele vai pegar o glicogênio que foi acumulado no fígado, nos músculos, e quebrar esse glicogênio à glicose, para liberar essa glicose no sangue, para a atividade corpórea, para o seu metabolismo. Quem faz isso não são as células beta das ilhotas de Langerhans, mas sim as células alfa. Tá? E esse processo ele é chamado de glicogenólise, que acontece no fígado, que é a quebra do glicogênio através do glucagon, para liberar a glicose no sangue. Tá bem? Para a gente finalizar, a gente já está aqui no nosso último slide, ou penúltimo, não lembro se tem mais um depois desse, mas esse é a última glândula, que são as adrenais. As adrenais são as glândulas que ficam ali na porção superior do nosso rim. Elas são responsáveis pela produção de adrenalina e noradrenalina, que vão atuar aí como neurotransmissores. E lá no córtex da adrenal, dentro das suprarrenais, nós vamos ter a produção de 2 hormônios, que são a aldosterona e o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que está relacionado com o estresse. Quanto mais estressado você está, mais ele é liberado. Então ele é relacionado com o estresse, ele está relacionado com processos inflamatórios. Então, normalmente o nosso corpo ele libera cortisol, né, de forma natural, para ajustar processos inflamatórios, o estresse corpóreo. Então é normal esse cortisol. Por isso que quando você tem algum processo inflamatório, normalmente o médico te receita um remédio que é um corticoide, cortisona. As pessoas falam, nossa, eu tomo isso daí, tem que tomar no máximo 5 dias, eu fico inchado. Porque a cortisona faz reter líquido. E ela é um remédio anti-inflamatório. Nós temos um anti-inflamatório natural. Só que ele não dá conta de todo o processo. Quando você está com algum tipo de inflamação e o seu corpo não deu conta, o médico pode te receitar uma cortisona, um tipo de corticoide, tá? Que vai auxiliar aí no seu organismo. E a aldosterona é um hormônio que está relacionado à reabsorção de sódio e à eliminação de potássio. Portanto, muito importante, relacionado aí, sódio e potássio relacionado à movimentação, atividade celular, transmissão de impulso elétrico, tá? Os neurônios só funcionam por conta dessa troca de sódio e potássio. Tá bem? Então, nós temos aí as glândulas adrenais. Tranquilo? Então, por hoje é só.
Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, a gente conversa. Grande beijo para todos. Tchau.